Galera, saiu o segundo episódio de Cavaleiro da Lua, dessa vez com muito mais ação e respondendo boa parte dos mistérios da série, mas levantando vários outros, né? Para nossa sorte, todos os outros mistérios e referências que esse episódio 2 levantou estão nos quadrinhos. Então agora vai ser mais fácil. Tudo que aconteceu no Egito, no passado, sabe? Toda essa história do Khonshu trocar de avatar, a imortalidade do Cavaleiro da Lua, tem tudo. Vem comigo que eu vou te explicar tudo isso que tá rolando, você vai curtir, vamos lá. NX Transpeter aqui, que é isso? Como eu falei pra vocês na análise do primeiro episódio, tá? Tem muita coisa nova que a série tá criando pra história do Cavaleiro da Lua. Muita coisa nova, que não existe nos quadrinhos. Então algumas coisas da série, como por exemplo, isso dele ser casado com essa tal Layla, que também é boa de briga por sinal, acompanhou a vida dele de mercenário e tudo mais, é coisa exclusiva da série, não existe nos quadrinhos. No início das histórias do Cavaleiro da Lua, ele tinha sim uma esposa, a gente sabe disso. Mas faz bastante tempo que ele não tem mais, até porque nas HQs clássicas o Mark batia melhor da cabeça, ok? Nas HQs modernas não tem muito espaço pra ele ter, tipo, uma vida comum. Não tem isso nas HQs modernas. Sabe, com esposa e tudo mais, porque ele tá sempre vendo um mundo muito bizarro. Essa pirâmide do Egito no meio de Nova York, pessoas com cabeças de criaturas egípcias, fantasmas. O Mark, ele vive em outro mundo. Ele não tem mais como ser um cara casado comum, ok? Tô dizendo que cara casado também é comum, né? Pô, é complicado, né? E o Mark da série meio que percebeu isso também. Com todas essas doideiras de Avatar, ele prefere manter distância da esposa para não colocar ela em perigo. Aquela típica história, né, do Homem-Aranha ter que ficar longe da Mary Jane, mas ele nunca fica, né? A gente não consegue ficar longe do perigo. Pode ver os homens casados comuns, né? Coisa louca. Calmem, esposas, é só uma brincadeira, hein? Mas vamos lá. Pior que o Mark na série até consegue fazer isso, mas o Steven tá sempre trazendo a Layla pra perto. E do jeito que a série botou o Steven pra dar uma betada nela lá, e ele também se interessa por tudo que ela gosta, né? Tipo, estudos egípcios, poesia francesa, me faz pensar que, de certa forma, a personalidade do Steven surgiu baseado em algumas coisas da Layla, ok? Ele inconscientemente ia atrás e gostava de coisas que ela ia atrás e gostava também, não é? Então, assim, no final das contas, eu acho que a série vai acabar fazendo a Layla se apaixonar pelos dois lados desse cara, o Mark e o Steven. Isso é tipo casar com duas pessoas diferentes. Os dois são completamente diferentes, né? Lembrou até aquela série Ruptura. Quem que tá vendo Ruptura aí? Mas enfim, vamos lá. E é até engraçado que botaram o Mark pra um militar casca grossa, né? Um americano macho alfa, digamos assim. Enquanto o Steven é um britânico beta, meio lesadão. Pegaram os dois extremos do estereótipo masculino, ok? Tipo, o americano casca grossa, né? Aquele charutão na boca. E o inglês britânico, lost, oh, my dear. Então você percebe, são dois extremos. Tem uma pitada implícita nisso aí, com certeza, galera. Mas assim, vamos lá, falando sobre o episódio em si. Ficou meio óbvio que esse foi um episódio mais focado em responder algumas coisas, porque ficaram muitas coisas abertas lá no primeiro episódio. Agora o público geral tem uma noção melhor que o Khonshu é um deus egípcio que está preso em outro plano e só pode manifestar as vontades dele através de um avatar. Ele precisa de um avatar para que as coisas que ele quer aconteçam, né? Para ele poder estar no mundo real. Agora a galera tem uma noção melhor do que é ser um avatar de uma entidade egípcia. O Arthur Harrow, ele explica que ele já foi um avatar do Khonshu antes, mas discordava do Khonshu. E aí a série entra num debate que é super comum nos quadrinhos. Khonshu representa a justiça, a punição depois que alguém comete um crime ou faz algo errado, ok? Isso é o que os heróis fazem, né? Enquanto a Meet, a deusa crocodilo lá, julga a pessoa por algo que ela ainda nem fez. Avalia a intenção, é Minority Report isso aí, sacou? É uma coisa injusta aos nossos olhos. Ou seja, vai contra o livre-arbítrio. E o Steve até fala, isso inclui matar crianças. Porque se você tá julgando alguém pelo que ele pode fazer no futuro, você vai matar crianças também, né? Seria tipo o Máquina de Combate que queria matar o bebê Thanos. É a mesma coisa. Isso é um debate recorrente dos quadrinhos, debate recorrente até do mundo real. Guerra Civil 2 foi assim. Exatamente, Guerra Civil 2 foi assim. Pensaram o que vai acontecer. Tinha um inumano chamado Ulisses lá que previa o futuro. Daí o time da Capitã Marvel tava usando isso pra evitar assassinatos e catástrofes, né? Se consultava com Ulisses, punindo as pessoas antes delas cometerem o crime de fato. Já vai comentando aqui embaixo, você acha que isso deveria existir mesmo? Tipo, punir a pessoa antes dela cometer o crime? Lembrei até que no filme mesmo do Soldado Invernal a discussão era essa, né? A SHIELD queria eliminar alvos usando o algoritmo do Zola pra analisar quem era mal. O problema foi que eu achei esse diálogo em Cavaleiro da Lua meio infantil, né? Poderia ter sido desenvolvido melhor, como em Soldado Invernal, por exemplo. Na série foi bem mais uma desculpa pra fazer o público entender por que o protagonista é bonzinho e o vilão é malvado. Mas pelo menos já ficou claro o plano do vilão. Ele quer o Escaravelho porque ele é tipo uma bússola pra tumba de Amit.
E ele vai tentar ressuscitar Deus ou algo do tipo, né? Pra fazer ela julgar todo mundo, apagar todas as pessoas más do planeta. Ele quer transformar o mundo numa espécie de paraíso, né? Aquela coisinha, né? Aquele cenário do Windows, todo mundo alimentando os leões, aquela coisa, né? Não, alimentando os leões com maçã, com frutas, frutinha, né? E assim, galera, eu realmente tô curtindo essa pegada do Arthur Harrow e da galera que segue ele. Eles me convencem de verdade que são de uma seita bizarra. E sai ali um pouco dos vilões clichês dos filmes de super-heróis. Porra, o Ethan Hawke tá mandando bem demais. Vocês também acham isso? Agora, outra coisa que a gente tem que falar é sobre isso de invocar a roupa. E isso é uma parada que existe nos quadrinhos, mas acontece pouco porque o Cavaleiro da Lua é uma mistura de personagem urbano com místico. Já na série, estão focando só nesse lado místico, né? Pra sair um pouquinho dessa ideia de que ele é o Batman da Marvel, né? Coisa que muita gente pensava. E, tipo, sinceramente, eu já até trouxe vários vídeos aqui dizendo que não tem nada de Batman nele, ok? Bom, tem um pouquinho, né? Um pouquinho. Mas assim, ele difere muito mais do que somente essa coisa de vigilante noturno, coisa de ser rico, ter mordomo. Bom, se bem que, assim, falando assim, parece, mas não é. Então eu acho que por isso que a roupa dele é uma invocação mágica. Ele só tem poderes quando invoca a roupa, concorda? O Mark invoca um traje cerimonial do Khonshu, bagulho meio múmia, né? Enquanto o Steven formou um traje mais classudo, né? Talvez por ser britânico. Eu sei lá, ela disse que eu precisava de um traje. A armadura cerimonial do templo de Khonshu, não um maldito tão forte. Eu não sei como essa porcaria funciona, tá? Isso é uma baita mudança dos quadrinhos, porque nas HQs são simplesmente personalidades diferentes mesmo. O Cavaleiro da Lua usa um traje de tecnologia mesmo, igual a qualquer vigilante, e tem uma personalidade mais violenta, enquanto o Senhor da Lua, que é uma outra personalidade, usa esse uniforme com terno e tem uma personalidade mais investigativa, mais detetive, interage com a polícia e tudo mais. Não existe aquilo, sabe, de personalidades diferentes que não sabem lutar. É até estranho ver o Steven no controle do traje, porque é estranho imaginar um Cavaleiro da Lua meio bizonho daquele jeito. Todo atrapalhado, sem saber dar um soco, fazendo piada, apanhando. Quem lê Cavaleiro da Lua nos quadrinhos tá bem longe de ser isso, né? Mas, de toda forma, na série funciona. Eu achei legal que deixaram bem claro que ele tem superpoderes mesmo. Amassou parte do carro sem querer. Sabe, deu um mega pulo lá de um prédio pro outro. E eu achei bem badass, bem casca grossa o jeito que o Mark derrotou o Chacal. Pra mim, a coreografia da cena foi, tipo, muito maneira, bem massa. Terminou com a fotografia bonita do Chacal empalado na lua. Tem gente reclamando do CGI dessa cena, e eu até entendo. Se comparar com as outras séries do Disney Plus, parece que o Cavaleiro da Lua tá, tipo, um pouquinho inferior em computação gráfica. Mas a gente tem que ver também o lado de que essa série tem mais coisa sobrenatural. Tem boneco sendo feito inteiro de CGI. E mesmo assim, ainda tá bem acima do CGI de qualquer série de herói praticamente. Se você pegar séries da CW, ou sei lá, pegar Legado de Júpiter, pô, o CGI lá é bem pior que Cavaleiro da Lua. Então pra mim, tipo, isso passou batido. Eu nem percebi de verdade. Eu acho que o problema é que a galera acostuma muito com o nível alto das grandes produções do cinema, sabe? Dos grandes blockbusters. A galera esquece que antigamente a gente via os jogadores tudo quadrados, né? No Bomba Pet do PS2 ainda falava, ah lá, tá igualzinho o Ronaldinho, parece de verdade. A gente vai se acostumando, mas é normal, né? A gente vai se acostumando. Afinal, a gente realmente ficou mal acostumado por causa do cinema. Mas se o CGI te incomodou, coloca nos comentários também, vamos discutir sobre isso, porque eu vi bastante gente falando sobre, eu quero realmente ver a opinião da galera daqui do canal. E no mais, eu acho que o CGI foi o único ponto baixo também, tá? Digamos assim. Eu tô curtindo bastante as atuações. Eu acho que o Oscar Isaac manda muito bem. Ele tá conseguindo passar muito bem aquela expressão de alguém que tem um transtorno mental, né? Alguém que tá com problema. Ele consegue interpretar dois personagens completamente diferentes, convencer dos dois. Isso não é fácil, ok? Ok, eu não sou ator. Vocês devem ter um monte de ator aí de teatro. Mas, pô, me corrija se eu estiver errado. Deve ser difícil pra caramba você interpretar duas pessoas completamente diferentes e passar isso pro público, né? Transparecer isso pro público. O Mark claramente é mais violento, né? Ele chutando o reflexo dele no vidro pro Steven calar a boca é bom demais. Aquilo ali foi arte. Cena muito maneira com ele discutindo com ele mesmo. E pelo que os diretores falaram, ia ser assim mesmo. Primeiro a gente ia conhecer o Steven e depois a gente ia conhecer o Mark. Agora parece que o Mark vai ficar mais no comando por mais tempo, vai ter mais ação séria no Egito, né, onde tudo começou. No próximo episódio vão explicar pra gente a origem do Mark também. Nesse episódio mesmo já falaram algumas coisas. Falaram das pessoas que foram mortas lá enquanto o Mark trabalhou como mercenário no Egito. Nas HQs, aquele foi o dia que o Mark virou o Cavaleiro da Lua. Não foi ele que matou sangue frio o pessoal do Egito, e sim o Bushman. O Mark, na verdade, foi contra matar as pessoas a sangue frio naquela missão. E por isso o Bushman matou o Mark. O Mark morreu perto lá de um templo de Khonshu. Ele estava no Egito, né? E foi revivido como avatar do Khonshu. Nesse episódio mesmo também fala um pouquinho disso naquela conversa do Mark com o Khonshu. A gente meio que ficou entendendo isso. Até agora a origem tá bem fiel aos quadrinhos, eu posso dizer isso.
Aliás, eu gostei do Khonshu fazendo chantagem com o Mark, ameaçando usar a Layla como próximo avatar. Porque nos quadrinhos, o Khonshu é realmente um FDP assim mesmo. É um fia das unhas, galera. Ele já até deixou o Mark na mão algumas vezes. Já escolheu outro avatar no lugar do Mark, porque achava que esse outro avatar faria melhor a missão dele de justiça, né? De forma mais violenta. Tá sendo uma das séries mais interessantes de acompanhar do Disney Plus até agora. Na minha opinião, é o que eu falei. Na minha opinião, é o melhor começo de série do Disney Plus. Apesar de ser a série que tá gerando menos teoria, mas é um bom começo. Tô curtindo pra caramba tudo que tá acontecendo. Não só ação, tô falando essa coisa do Steven se descobrir, das múltiplas personalidades, tá bom demais. A única teoria que vem na minha cabeça agora é sobre a mãe do Mark. Porque o Steven fala com ela, mas o Mark não. Então fica a dúvida, essa mãe existe mesmo? Nos quadrinhos, ela tá morta. Pode ser também que tenha algum plot twist envolvendo o Crowley. Nas HQs, esse velho é um dos principais informantes do Cavaleiro da Lua. Nas HQs clássicas, era sempre assim. O Mark assumia uma identidade falsa de Jake Lockley, que é um taxista, para pegar informações do submundo do crime. Daí ele chegava numa lanchonete que o Crowley sempre tava lá. E o Crowley passava uns bizu pra ele, no informante. Contava o que estava acontecendo nas ruas. Na série, até agora, o Crowley é só um daqueles caras que se faz de estátua pra ganhar um dos cascalhos. Mas vai saber se tem algum plot twist, né? Deixe nos comentários as teorias de vocês pra aquela estátua sem vergonha. Agora, de resto, galera, a série do Cavaleiro da Lua parece uma coisa meio à parte do resto do Semi. Até porque a Marvel só começou a usar magia de verdade agora nas séries, né? Tipo, é uma coisa muito recente. Se você pega os primeiros filmes do Thor, né, do Doutor Estranho, por exemplo, parece muito que a Marvel tá com vergonha de admitir que tem magia no universo deles. Vocês percebem isso? Eles falam como se fosse uma ciência que as pessoas não entendem por ser muito avançada. Uma parada mais cósmica, né? Pô, a magia, ciência avançada, não dá, né? Mas, sei lá, né? Desde WandaVision, a Marvel chutou o balde e falou, tem magia do caos sim. Tem feitiço, tem bruxa. Agora, em Cavaleiro da Lua, tem deuses egípcios, né? Tem artefatos místicos, criaturas mitológicas. Então, finalmente, estão assumindo a magia como tem que ser. Isso, pra mim, é ponto positivo. Não tem que ter medo um universo cinematográfico de super-heróis de ser um universo cinematográfico de super-heróis. Tem que realmente imitar os quadrinhos. Até porque desenvolver esses outros panteões de deuses podem gerar histórias boas pro Thor no futuro. Eu acho simplesmente que Cavaleiro da Lua veio pra expandir esse universo de deuses, de panteões de deuses, né? Então, assim, a gente sempre tem células que fazem expandir o universo da Marvel. E vocês estão vendo isso acontecer agora. A olho nu, Cavaleiro da Lua vai expandir essa coisa de deuses. Vocês vão perceber que, pô, tem muita mitologia na Marvel. Então agora a gente tem que simplesmente torcer para que isso abra um leque gigantesco, porque tem muita coisa para ser contada. O que vocês acharam desse episódio? Comenta aqui embaixo, curtiram? Se inscreve no canal, toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu vou continuar trazendo pra vocês mais informações, mais vazamentos, teoria, qualquer coisa que a gente descubra nas histórias de quadrinhos, vai estar aqui pra você manjar tudo que tá acontecendo no universo, na expansão do Semi por conta do Cavaleiro da Lua. E tem muita coisa pra gente conversar, então eu espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!